Olá, meus amigos. Hoje nós vamos abordar aqui um tema, um esboço bíblico da palavra do Senhor. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você. A pergunta neste dia é: o que fazer quando passamos pelo vale da sombra da morte? O texto base para esse texto, nós encontramos no capítulo de Salmo, capítulo 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Todos nós, em algum momento, passamos por vales, né? Esses vales podem ser dias difíceis, pode ser momentos de dor, pode ser situações que pareçam estar sem saída, mas há uma verdade poderosa: o vale não é o fim, é um caminho de passagem. Davi não disse se eu passar, ele disse quando eu passar. O Salmo 23 mostra Deus como o nosso pastor, e esse pastor, o nosso Deus, uma das principais funções desse pastor é guiar, cuidar e proteger. Mesmo no vale escuro, Deus, que é o nosso pastor, ele continua sendo a nossa luz, ele continua clareando o nosso caminho. Entenda que o vale é um processo temporário, é um processo de passagem. Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande. Davi não parou no vale, ele passou pelo vale e foi embora. O vale é passagem, o vale não pode ser a sua morada. A luta, a tribulação, ela não pode ser o seu ponto de estadia. A tribulação, ela tem que ser um ponto de passagem. É lícito que ela venha sobre o ser humano, é lícito que o homem, que a mulher passe por dias difíceis, por situações adversas. Porém, não é comum, não é normal este homem, esta mulher, se acostumar com esses dias difíceis. Porque esses dias difíceis, eles são gerados e permitidos por Deus simplesmente para aumentar a nossa experiência, para enriquecer a nossa fé, para aumentar o nosso aprendizado, para aumentar o nosso aprendizado espiritual com Deus. E, por outro lado, para aproximar o ser humano do próprio Deus, para o ser humano ter mais empatia com Deus, sentir a presença do Espírito Santo mais perto. Então não é normal uma pessoa que quer habitar no vale, não é normal uma pessoa que quer construir a sua casa, o seu ponto de estadia, no meio da tribulação, no meio da luta, no meio das ondas fortes. A gente vai procurar uma ilha, a gente vai procurar um local de terra firme para edificar a nossa casa. A gente não vai ficar no meio das ondas. As ondas tem batido, tem quebrado, tem jogado contra as pedras, contra as correntezas. E se a gente ficar entre a correnteza e as pedras, nós vamos parar no abismo, nós vamos naufragar de um jeito ou de outro. Então não é normal o ser humano passar por lutas e continuar com essas lutas o tempo todo. O normal vem a luta, o homem, a mulher passa, enfrenta, atravessa o vale, o abismo, sai do outro lado vitorioso, sai com a vitória na mão do outro lado, entendeu? E aí se prepara para uma nova luta, uma nova dificuldade. Porém, lá na frente já é um novo aprendizado, já não é mais o mesmo vale. O vale que você passou, que você enfrentou hoje, amanhã já não é mais outro vale, já é um vale mais complicado de você passar, porque Deus chega um ponto que ele começa a apertar a vida do homem, a vida da mulher, não porque Deus é ruim, não porque Deus é injusto com ninguém, não, é porque ele precisa nos purificar como a azeitona, que não tem muito valor o fruto em si, mas quando ela é prensada, ela é amassada, ela é pisada, ela gera o azeite da oliva, aquele azeite caro, caríssimo, puro. Então, o que Deus faz é isso, ele permite que nós passamos por situações adversas para extrair de nós a melhor essência de nós, de cada um de nós, tá bom? Então, fica com essa reflexão nessa noite. Deus, ele quer nos purificar. Só que para purificar, ele precisa colocar alguns pontos, algumas situações, permitir algumas situações adversas, né?
para que a gente possa enfrentar e o nosso aprendizado vai crescendo, vai enriquecendo espiritualmente, tá bom? Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu dia.